gente acaba com eles, ou eles acabam com o Brasil. Show Corrupção, uma campanha do PT e do povo brasileiro. A esperança venceu o medo. Lula conseguiu se eleger presidente pela primeira vez. Ganhei o meu primeiro diploma de presidente da República do meu país. Era a estreia do primeiro metalúrgico eleito presidente do Brasil. Se multiplicaram as invasões este ano. Agora é por hora, não é nem mais por dia. Foram mais de 170. As queimadas fora de controle mudaram a cor das nossas florestas. Mensalão! Mensalão! Acusações e contradições em Brasília. Pistas concretas sobre saques milionários. As investigações sobre o escândalo do Mensalão. CPI dos Correios. Governo e oposição batem boca sobre depoimentos. O presidente e o PT, protagonistas de um dos maiores escândalos políticos da nossa história. Eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Candidato Lula, de onde veio o dinheiro sujo? E a campanha ferveu. Para varrer essa corrupção, essa praga da roubalheira. Se eles quiserem discutir corrupção, nós também vamos discutir. O presidente Lula está matematicamente reeleito pelos dados do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. No Brasil, a Bovespa interrompeu os negócios pela terceira vez na semana. Oh, meu Deus do céu. Eu esqueci de perguntar pro Papa. Mas eu posso dizer para vocês que eu quero fazer o sucessor. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmite a faixa presidencial à senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff gastou demais, criou despesas difíceis de cortar sem grande disputa política e os impostos são altos demais. É a maior manifestação de rua no Brasil em todos os tempos. Milhões de pessoas pedem a cassação do mandato de Dilma Rousseff. Está cassado o mandato da presidente Dilma Rousseff. O PMDB voltou ao poder de forma indireta pela segunda vez desde Sarney há 31 anos. Golpe é aquele que propõe a ruptura constitucional. Nós não estamos propondo ruptura constitucional. Ele era um dos homens mais próximos ao ex-presidente Lula. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso. O senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles confessaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso por crime comum. Às 19h57. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. São imagens para a história.
Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores e tivesse essa beleza. E nós temos a honra de receber o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Seja bem-vindo e eu lhe agradeço em nome de todos os profissionais da Rede Globo, em nome de todos os brasileiros. Diante de uma suposta ameaça de golpe que pairava no ar, foi vendida a ideia de uma frente ampla pela democracia. A aposta era de que um ex-presidente experiente e com grandes habilidades políticas fosse capaz de dialogar para pacificar o país. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Havia até uma dose de heroísmo no ar. A narrativa anunciava Lula como um grande estadista que, apesar de já cansado, faria um sacrifício pelo bem do país ao voltar ao poder. O início do mandato foi marcado pelo chamado revogaço. O revogaço era uma promessa de campanha de Lula e inclui mudanças na política de armas, de meio ambiente e também na questão do sigilo de dados. Decreto de armamentos, combate ao desmatamento, Fundo Amazônia, garimpo ilegal. Mostrando a incerteza do que estava por vir, houve uma reação do mercado. A queda no valor de mercado da Petrobras é de pouco mais de 81 bilhões de reais desde o dia 28 de outubro, que é a data do último pregão antes do segundo turno das eleições. O Lula de hoje é o Lula de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Lula, ao ser questionado, preferiu atacar a iniciativa privada com declarações controversas. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. Mas nada foi mais marcante em janeiro do que o dia 8. Olha, o 8 de janeiro é um acontecimento muito negativo de todas as perspectivas, mas ele foi usado e deu a deixa perfeita para que esse governo pudesse tratar um grupo de oposição como um grupo perigoso, como um grupo terrorista, como todas essas adjetivações que foram criadas, inventadas e ampliadas. O clima em Brasília era de tensão. O presidente Lula parecia não estar tão preocupado em pacificar o país. Mais uma vez, reforçou o discurso do nós contra eles. Aquelas pessoas que pregam ódio, aquelas pessoas que vivem xingando as pessoas na rua, ofendendo as pessoas na rua, que essas pessoas sejam isoladas da sociedade brasileira. O governo Lula terá 37 ministérios. A informação foi confirmada pelo futuro chefe da Casa Civil, Rui Costa, depois de uma reunião com o presidente eleito. Além dos 37 ministérios já criados, vimos o aparelhamento do Estado com indicações políticas ocorrendo até em tribunais de contas. O que Wellington Dias, Valdez Góes e Renan Filho têm em comum? Os três são ministros de Lula e eram governadores até o ano passado. Mas tem mais. As esposas dos três foram eleitas pelas assembleias legislativas de seus estados como conselheiras de tribunais de contas. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é ex-governador da Bahia, em breve deve entrar nesse grupo. E para sustentar o crescimento da máquina pública, a solução do governo é o aumento dos impostos. O governo, acreditem, está mesmo pensando na volta do imposto sindical obrigatório. Os combustíveis vão ficar mais caros amanhã. O anúncio foi feito pelo Ministério da Fazenda. A equipe econômica confirmou o fim da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. O governo federal voltará a cobrar 47 centavos por litro de gasolina e 2 centavos por litro de etanol em impostos que estavam suspensos. Fernando Haddad conta com esse dinheiro para equilibrar as contas públicas. Tanto Haddad quanto o PT não têm qualificação para falar de questões fiscais, econômicas, financeiras. Simplesmente não tem. A esquerda atrasada ainda está naquela visão trabalhista, estatista,
no melhor dos casos, de capitalismo de Estado, que o Estado é o grande promotor das grandes mudanças econômicas. Talvez sim, mas para pior, né? Nunca para melhor. O fato de você ter 22 ministérios e passar a ter 38 é muito mais simbólico do que realmente de gastos. Você pega vários ministérios que não tem orçamento nenhum. Praticamente é um orçamento burocrático. Mas é simbolicamente a maneira como esse pessoal pensa. Porque o que está se fazendo, e já está se verificando depois de um ano de governo, é que está se estourando os orçamentos das estatais, está se aparelhando todas as empresas estatais e todos os ambientes, as agências de Estado, como fizeram nos governos anteriores. É uma visão de que o Estado não tem limites de crescimento, não tem limites de contratação, e como se isso desse ao Estado mais eficiência. Não deu, não dará, porque nunca deu. O Banco Central, com o Campos Neto, está agindo para, de fato, de forma positiva, de fato, para conter a inflação. Agora, o mandato de Campos Neto tem um fim. E quando acabará, o PT muito provavelmente conseguirá colocar alguém de próprio controle, um homem deles, e aí o Banco Central vai voltar a fazer o papel de emprestador, de fato, do Estado, vai ser política expansionista, vai aumentar o crédito, vai baixar a taxa de juros, o que vai gerar uma pressão inflacionária. Aí você pergunta, então quem é que vai financiar o Brasil se a gente está com esse risco todo? Não vai ser ninguém do bem. Os que vêm para ajudar são aqueles que têm interesses políticos ou geopolíticos, que tem sido o caso na região toda da América Latina, como também na África. Agora a gente fala, gente, sobre a Amazônia, porque a área desmatada da Amazônia triplicou em março e fez o primeiro trimestre desse ano fechar com a segunda maior área derrubada, isso em pelo menos 15 anos. O resultado deste início de 2023 corresponde ao segundo pior trimestre de desmatamento desde 2008. O governo de Lula é o recordista de queimadas na Amazônia. Entre 2003 e 2010, o Brasil registrou 2.400.000 focos de fogo, uma média de mais de 25 mil incêndios por mês. Um plano do PCC para assassinar autoridades foi descoberto e impedido hoje pela Polícia Federal. Entre os alvos, o senador Sérgio Moro. A Polícia Federal vinha investigando a quadrilha há meses e conseguiu agir a tempo. Mas Lula desdenhou do fato e até ironizou. É visível que é uma armação do Moro. O senador Sérgio Moro e a oposição reagiram à fala do presidente. A primeira pergunta que o senhor cabe responder, diante das suas declarações de hoje, é se o senhor tem ou não tem decência. Além desse episódio, houve a emblemática visita de Flávio Dino, então ministro da Justiça e Segurança Pública, na favela da Maré, no Rio de Janeiro, sem colete à prova de balas e sem escolta policial. Lula começou a demonstrar uma incapacidade de aceitar ideias de outras pessoas, adotando uma postura autoritária e arrogante. E perguntava tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Sabe? Não se escolta a palavra fuder aqui. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. A imagem de Lula começava a borrar e a maquiagem escorria pelo seu rosto. Então nós precisamos construir as nossas narrativas para que a gente não abra mão daquilo que foi a razão pela qual a gente foi eleito. No fim do primeiro trimestre, a economia já dava sinais de desgaste e a picanha foi se revelando um pouco diferente do que o prometido. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Os petistas miram o crescimento das vendas online de produtos asiáticos no país, como a Shein, Shopee e AliExpress. A gestão de Lula também deve taxar esse mercado, utilizado principalmente por brasileiros de classes B e C. E, obviamente, esse anúncio incomoda um eleitor
precioso. Janja foi a pública dizendo que a taxação atingiria só as empresas e não a população. Eles não sabem como é que vão tributar, em que momento, se é lá, se é aqui, como é que faz, como é que não faz. E aí deu a maior confusão no Palácio. Eu não gosto de fofoca, a Mônica sabe disso, Ana, mas deu a maior confusão no Palácio. O Itamaraty confirmou que 240 empresários vão integrar a delegação brasileira na viagem de Lula à China. Além dos empresários, 24 deputados, 6 senadores, governadores e ministros também vão acompanhar o presidente. Hoje o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já embarcou ao país asiático e com ele vão 102 empresários ligados ao agro. Alguns já bem conhecidos pela população. O empresário Joesley Batista, dono da JBS, voltou a ser preso em São Paulo num desdobramento da Lava Jato por obstrução de justiça. Joesley e Wesley Batista fazem parte dessa comitiva. O próprio discurso do presidente Lula causou polêmica nesta viagem. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Lula, mais uma vez na história, delega uma missão importante para a companheira Dilma Rousseff. Ela assume a presidência do Banco dos BRICS. A Dilma é uma mulher extraordinária, uma pessoa digna, de muito respeito, e o PT adora ela. Compartilhando as necessidades desses países do sul global, ou seja, o sul que é esse sul que quer emergir e que... Dilma Rousseff vai receber cerca de $500 mil por ano à frente da instituição. Os BRICS querem crescer como sendo uma plataforma substituta da ONU e de outras plataformas supranacionais que foram criadas pelo Ocidente. A China que usa os BRICS para poder ampliar o próprio domínio, fazer entrar países de próprio interesse. O Brasil teve que ceder a isso, apesar de ter mostrado que gostou dessa ampliação. Na verdade, teve só que se genufleter aos interesses da China. E a mesma nomeação, por exemplo, de Dilma Rousseff para o New Development Bank, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, se insere exatamente nisso. Abril se encerra com o presidente do Senado incluindo na pauta a urgência da votação da PL 2630, também chamada de PL das Fake News ou PL da Censura. A proposta cria mecanismos para responsabilizar as redes sociais pelo compartilhamento e disseminação de notícias falsas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de cassar o deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná. A gente lembra que Dallagnol foi eleito com mais de 344 mil votos. Eu não estou aqui por um cargo, eu estou aqui por um propósito, eu estou aqui por uma transformação. No dia 29 de maio, desembarcava no Brasil o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, ordenou que as propagandas do então candidato à presidência Jair Bolsonaro, que citavam laços políticos e de amizade entre Lula e os ditadores Nicolás Maduro, da Venezuela, e Daniel Ortega, da Nicarágua, fossem retiradas do ar. Depois de 8 anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos. O general chavista, que foi chefe da inteligência militar venezuelana, disse que os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro enviaram dinheiro de modo ilegal a partidos e políticos esquerdistas. Este novo governo reconhece o governo Maduro, foi recebido com honra de chefe de Estado. Maduro foi até alvo de um caso, uma ocorrência bem grave, bem peculiar. Durante a cúpula de presidentes sul-americanos em Brasília, jornalistas foram agredidos por integrantes de equipes de segurança.
ao tentarem entrevistar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A repórter Delis Ortiz, da TV Globo, afirmou que levou um soco no peito. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. O conceito de democracia, no entendimento clássico, não é relativo. Nem é um exercício de convívio baseado em compromissos, como num matrimônio. Democracias só existem onde existe o Estado de Direito. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Bem, acho que ficou bem óbvio que para a esquerda não existe verdade, existe narrativa. E a narrativa que a população acredita em dado momento, ou é feita acreditar em dado momento. A democracia, de fato, é vontade popular, nua e crua, na rua, ali você exercendo, entendendo que aquilo de fato, tem apoiamento visível, material e manifesto em dado momento. Mas como um país é extenso e grande o bastante, você precisa dos representantes. Então, hoje nós temos uma democracia relativa, que é o modelo representativo. Agora, o que ele está dizendo é que até isso vai ser relativizado. Então, ou seja, talvez nem seja feito até através dos seus representantes, como é o caso da ditadura democrática que existe na China. A China tem no primeiro artigo da Constituição chinesa que a China é uma ditadura democrática. Ou seja, é um poder de Estado ditatorial que se autoincumbe e se considera democrático. E se coloca como sendo aquilo a manifestação da democracia. Que uma instituição de Estado é democracia. E você veja que vários ministros até já reiteram. Você atacou uma instituição. Você atacou a democracia. Não. Você atacou uma instituição. Não é a democracia. Mas na cabeça do comunista e do ditador, a instituição, ela é a democracia. A população está preparada para isso? Para não ter mais voz, não precisar falar mais nada, que as instituições falem por ela? Essa aqui é a grande pergunta aqui. Em junho, a guerra das narrativas continuou. O ódio foi transformado numa ferramenta de luta política pela extrema-direita, pelo fascismo. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente. Violência que você vê desde o olhar. Estreou o programa Conversa com o Presidente, transmitido em todas as redes sociais do mandatário e do governo, mas teve apenas 6 mil espectadores simultâneos no YouTube. Na live que faz no próprio Palácio do Planalto, Lula repetiu o discurso de que o amor havia vencido o ódio e a democracia havia vencido o fascismo. Hoje eu acho que tinha 1,5 milhão, mais ou menos, de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Mas é claro que muito mais gente vai ver depois, vai ver numa hora que seja conveniente para ela. Assim como nas semanas anteriores, a edição de hoje do programa Conversa com o Presidente teve pico de 7 mil espectadores simultâneos. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Aqui é beleza, aqui é natureza, aqui é tranquilidade e passividade. É isso que nós queremos para o Brasil. Mas no novo encontro do Foro de São Paulo em Brasília, Lula seguiu um tom bem diferente. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. O orçamento secreto, tão criticado por Lula durante a campanha, reaparece com um novo nome: Emenda de Relator. Em Brasília, para melhorar a relação com o Congresso, o governo Lula decidiu liberar cerca de 9 bilhões de reais em emendas parlamentares. O poder, sabe, na Câmara dos Deputados
que tem o presidente da Câmara atual com uma coisa chamada orçamento secreto, que é a maior vergonha deste país. Porque se não fosse vergonha, não era secreto. Até o mês de junho, Lula já havia liberado 6,6 bilhões em emendas sem transparência, valor 3 vezes maior que seu antecessor. Está cada vez mais explícito que é uma barganha direta. E isso não é bom, porque primeiro que estoura-se o orçamento, como já foi feito esse ano, e segundo que você distancia a necessidade real das decisões por uma decisão, por um interesse particular de cada parlamentar. Por isso que esse centrão ficou tão forte, porque ele não está comprometido com pautas nacionais, está comprometido com os interesses individuais. Com esse centrão comprado, eles votam qualquer coisa. Então, não são brasileiros per se. E não sabem que estão se vendendo, estão vendendo o futuro deles, até como parlamentares. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, entregou ao presidente Lula o chamado Pacote da Democracia. Esse projeto inclui um conjunto de propostas para aumentar a segurança em Brasília e endurecer as penas contra golpistas. Esse anúncio do governo diz que vai ser punido com uma pena de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimento antidemocrático. E aí a questão é justamente o que a Lígia trouxe para nós. O que é um movimento antidemocrático? Tá bom, veja só. O impeachment da Dilma Rousseff, aprovado pelo Senado Federal, com a participação do Supremo Tribunal Federal. A esquerda chamava isso de golpe. Então, esse pacote da democracia, que envolve a censura, envolve a criminalização de crítica a personalidades eleitas, a presidentes de Câmara, de Senado, do STF, ou do próprio presidente, ou a crítica a ministros, ou crítica às instituições. Esse pacote não é pela democracia. Esse pacote é pela ditadura. Então, na verdade, tudo isso mostra que deixa a suspeita, no mínimo, que tudo isso seja feito intencionalmente para combater e aniquilar a oposição. É a volta e a sociedade civil, os livres pensadores, o debate público mesmo, a liberdade de expressão. Muito se fala de censura. E a censura foi trazida à tona explicitamente, transparentemente, por eles mesmos. Houve uma juíza que falou explicitamente: é censura sim, e é verdade que é inconstitucional, mas nós vamos aprovar só até o dia X, depois vamos voltar ao normal. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente. O governo anunciou o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que despertou muitas memórias na população. O PAC deixou um legado de gastança e de obras paradas por todo o Brasil. O PAC firmou a mais sólida parceria do setor público com o setor privado. Essa semana, a gente mostrou exemplos de mau planejamento que resultaram em milhares de obras paradas em todo o país. Só entre aquelas iniciadas com recursos do PAC, são 4.669, segundo o levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. O PAC não existe. Desenvolvimento no Brasil depende de apenas de uma coisa: um ambiente de negócios competitivo. Isso depende de ações do Estado que são quais? A liberalização do investimento, a redução dos custos públicos, a redução da burocracia, a redução do custo do trabalho, a redução dos impostos, tudo que esse governo não consegue fazer. Houveram outros PACs no passado resultaram em milhares de obras inacabadas. E quem é que saía ganhando com obras inacabadas? Uma pequena parcela do volume gasto ia para os trabalhadores que eram empregados nessas obras. Uma pequena parcela. A maior parcela ia para os grandes amigos do governo. A antiga Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, UTC e OAS foram acusados de formar uma associação para fraudar licitações e superfaturar contratos.
Na Lava Jato, o grupo firmou acordos com a União para restituir 8 bilhões aos cofres públicos. No entanto, apenas R$1 bilhão foi pago até agora. Houve também a oficialização de Cristiano Zanin, advogado pessoal de Lula para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou em decisão monocrática todas as provas dos acordos de delação premiada feitos com a empreiteira Odebrecht. Uma decisão sobre o acordo de leniência da Odebrecht no âmbito da Lava Jato, o ministro Dias Toffoli disse que a prisão de Lula foi uma armação e um dos maiores erros jurídicos do país. Pois é, essa é a notícia desse momento. Ao mesmo tempo, o governo anunciou um corte no orçamento de combate à criminalidade de 31,5%. Ô louco, mas tinha que cortar justo aí? Gente, olha essa decisão. O Supremo Tribunal Federal permitiu que 2 traficantes foragidos da Justiça participem de audiências por videoconferência. Mas o ministro Fachin não vê problema. Na verdade, ele diz o seguinte: os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório precisam estar garantidos até mesmo para o réu que está foragido. Elevando o estranhamento, o mês ainda contou com outra declaração polêmica de Lula. O presidente Lula deu uma entrevista a uma TV indiana e disse que, caso Vladimir Putin venha ao Brasil para a próxima cúpula do G20 no ano que vem, ele não será preso. O presidente russo tem um mandado de prisão em aberto que foi expedido pelo Tribunal Penal Internacional em Haia. E o Brasil é signatário do chamado Estatuto de Roma. Então, em tese, teria que prender Putin se ele chegasse aqui no país. O mês de outubro ficou marcado pelo início das sentenças dos atos de 8 de janeiro no STF. O Supremo Tribunal Federal condenou a 17 anos de prisão nesta quinta-feira o primeiro dos processados pelos atos de 8 de janeiro em Brasília, por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. O que gerou perplexidade durante o ano inteiro apenas foi reforçado e oficializado neste julgamento, com o Ministério Público e o STF mostrando bastante rigor nas sentenças. E o que você tem hoje são centenas de pessoas presas, sem individualização de conduta, sem comprovação individual dos crimes. Hoje, a linha da lei está lá atrás. Israel está em guerra. Terroristas do grupo Hamas invadiram o território no dia mais sagrado do calendário judaico. Esse já é considerado o pior conflito no país em mais de 15 anos. O presidente Lula vem se colocando na contramão dos principais líderes mundiais ao não reconhecer o direito de Israel de se defender dos ataques promovidos pelo Hamas. A gente não resolve o problema com bala, a gente não resolve o problema com foguete, a gente resolve o problema com carinho, é com afeto. Os agressores incendiaram as casas para forçar os moradores a sair e então abriram fogo contra eles, afirmou um oficial israelense. Hamas é um dos braços do Irã, e cujo Irã está junto agora também nos BRICS, que é uma potência regional importante, tanto econômica quanto militar, política, geopolítica, etc. Então tudo isso numa aproximação que tem alguma afinidade ideológica, mas cujo cerne é o antissemitismo, o antisionismo e o anti-americanismo, o anti-ocidentalismo, ou seja, é anti-Israel em parte porque Israel, em parte porque são judeus, em parte porque Israel é aliado dos Estados Unidos. Neste primeiro ano de mandato de Lula, o governo gastou cerca de R$1 bilhão em despesas de viagens. No começo de novembro, os estudantes se surpreenderam quando foram fazer a tradicional prova do Enem. A discussão sobre o conteúdo da prova ultrapassou o ambiente escolar e virou disputa entre políticos. A Frente Parlamentar da Agropecuária pede a anulação de questões consideradas ideológicas
na prova do Enem. A bancada também pretende convocar o ministro da Educação para prestar esclarecimentos lá no Congresso. O mês também foi marcado por ações contraditórias das nossas autoridades. O Ministério da Justiça recebeu uma visita inusitada. Luciane Barbosa Farias, a dama do tráfico, esposa de um traficante ligado ao Comando Vermelho. Condenada a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa, Luciane Barbosa Farias é mulher de um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas e participou de reuniões em Brasília. Deixando o clima de inversão ainda mais evidente, o país inteiro ouviu declarações no mínimo estranhas do ministro mais antigo do STF, Gilmar Mendes. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. O Senado acaba de aprovar a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Dois grandes símbolos do poder, a toga do juiz, o voto do senador, foram para a briga de rua hoje. O voto de Jacques Wagner a favor de PEC irrita ministros de Lula e do Supremo Tribunal Federal. Dei meu voto conscientemente. Pessoalmente, eu acho que realmente a decisão monocrática não pode ganhar longevidade. Não, eu recebi só uma ligação do ministro Gilmar. Óbvio que ele não estava satisfeito. Eu sou a favor da regulação das decisões monocráticas, tanto que ela foi aprovada agora no Senado Federal. Sou a favor de mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como acontece em diversos outros países. Sou a favor da elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal. Ministros do Supremo estão vendo ali quase como um fim de lua de mel depois desses posicionamentos. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. A proposta na qual o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, estão trabalhando é o projeto de lei que foi apelidado de PL da Moderação dos Poderes. Está claro que o parlamento brasileiro está proibido de emendar a Constituição sem autorização do Supremo. Para aumentar a indignação popular, uma tragédia anunciada aconteceu nos últimos dias de novembro. A morte de Clériston Pereira da Cunha, réu do 8 de janeiro no presídio da Papuda. Ficou exatos 80 dias preso, mesmo depois da Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifestar a favor da soltura dele. O evento reacendeu a chama da mobilização popular. Nós não vamos nos intimidar! E o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo, violou 32 dispositivos, 32. O Código de Ética da Magistratura Nacional, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o Código de Processo Civil, que manda dar prioridade na tramitação de processo em quem está em grave estado de saúde. Então a gente tem um problema sério hoje no Brasil, institucional, de disputa entre os três poderes, e hoje se apresentam assim, um judiciário pró-executivo, um judiciário legislativo, que é a coisa mais trágica que aconteceu nos últimos anos, um legislativo enfraquecido, tímido, e um executivo inoperante. Então como é que um regime desse se mantém? Se mantém com um judiciário legislador que segura a vontade do executivo. Todos os poderes nomeados, todos os poderes executivos acabaram sucumbindo ao poder do parlamento e do Congresso. Isso em país desenvolvido. Essa foi a trajetória para os países desenvolvidos. Os países ditatoriais foi o contrário. O executivo e as partes nomeadas ganharam força. E as partes representativas e de diálogo e de discussão foram suprimidas. E é isso que está acontecendo com o Brasil. Se a gente fizer uma retrospectiva, o judiciário
é um poder que mais marcou e que foi mais explícito, inclusive em afirmações de ministros do atual Supremo Tribunal, favoráveis ao fim da Lava Jato. O que possibilitou a volta desse grupo político ao poder. O combate à corrupção acabou criando um vácuo muito grande, e esse vácuo gerou uma polarização, ódio e de um surgimento de uma extrema-direita com sangue nos olhos e antidemocrática também. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 6 de dezembro o julgamento em plenário de uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que derrubou pontos da lei das estatais e flexibilizou as regras para a nomeação de políticos. Eu me lembro quando esta lei foi discutida no Congresso Nacional, ao calor da Lava Jato e mostrando as entranhas dessas empresas estatais. Mais uma vez, as estatais, sangrando o dinheiro público. Esta é a realidade. Antes da lei das estatais, qual era o estado, né, das companhias federais aqui no Brasil? Elas em conjunto, em 2015, pegar aí o último ano completo do lulopetismo no poder, elas somavam um prejuízo de 32 bilhões de reais. Quando a gente salta para 2021, essas mesmas estatais somavam 187 bilhões de lucro. E aí o que o PT fez? Nomeou dezenas de políticos para cargos em empresas estatais. E fazendo isso, o PT demonstrou para todo o Brasil qual é a verdadeira finalidade das estatais: dar emprego para os amigos. Tomara que o STF agora corrija isso. O julgamento da lei das estatais no Supremo Tribunal Federal foi adiado. Presidente Lula indica Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Em merecendo a aprovação agora na CCJ, e vejo que o senhor senador Moro ainda não votou, o que me enche de esperança. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, no Paraná, foi alertado por um aliado durante conversa no WhatsApp a não expor seu voto. Ele falou: Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio, que já passa. Só não pode ter um vídeo seu falando que vota a favor. Já temos 80 votantes e está encerrada a votação. Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí está, Flávio Dino foi aprovado. Seu nome foi aprovado no Senado Federal. As indicações feitas até agora, quando olhamos para a composição atual do Supremo Tribunal Federal, temos a maioria dos ministros indicados pelo PT. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. A questão econômica piorará sucessivamente, e essa questão da economia piorando, junto com o crime aumentando, como já está acontecendo, e com o crime comum aumentando, e a criminalidade organizada e o narcotráfico aumentando, essas duas variáveis podem talvez virar o jogo na questão da opinião pública. Estratégia socialista, ela tem duas grandes etapas. Então já estamos na segunda etapa, mas vamos falar qual é a primeira. A primeira etapa é tomada de poder. Então nós vivemos essa tomada de poder. Muita desinformação na mídia, muitas narrativas falsas com o governo, que era o governo Bolsonaro, tudo para desestabilizar e deslegitimar aquele governo e para levantar a bola de um contraponto que eram eles. Países maiores e mais diversificados como o Brasil, a consolidação do poder pode demorar mais, mas o primeiro passo é o controle fiscal e financeiro do país. Então esse ano eles têm logrado sucesso com relação a isso, infelizmente. Eles vão ter o comando absoluto de todo o sistema tributário, o que vai neutralizar todo tipo de oposição política para eles no próximo ano. É importante que vocês guardem na memória de vocês o 20 de dezembro de 2023. Na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento nacional.
governadores, prefeitos, deputados, todos vão estar na mão do poder de Brasília, de uma autarquia central, que vai comandar todos os tributos e as alocações e até vai ter poder de fazer lei. Ou seja, já é o drible no legislativo, que seria a porta de entrada da democracia representativa. Voltamos a falar do jantar entre o presidente Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente e a primeira-dama já estão na casa do presidente do Supremo. Uma conversa institucional, o presidente pediu para fazer o jantar, com muito prazer. Foi o presidente que pediu? O presidente que pediu para organizar o jantar. Tem alguma coisa? Acho que não, acho que é apenas uma conversa institucional de cortesia. Espero estar educando alguém. Espero que alguém veja e fale, realmente, tá certo o que ele está falando. Porque senão, você vai até 2026 ouvindo essa papagaiada, e a vida vai passando. Porque vocês são jovens, mas eu tô vendo esse negócio há 40 anos. Eu vou para 60 anos, meu. E não dá para acreditar. Não dá para acreditar que isso tá acontecendo aí.